Bruna, então daí você falou, não vou mais fazer esse curso, né? Não é para mim, mas você deu um jeitinho de ficar lá para aproveitar um pouquinho mais a biblioteca, né? O acervo. Sim, isso e o que aconteceu depois? Bom, eu concluí, né, o curso lá de políticas culturais, que foi interessante, porque era algo que eu tinha curiosidade de entender como que na modernidade por influência do pensamento iluminista, a religião é colocada de lado e se coloca as artes para tentar substituir, para as pessoas terem alguma substância espiritual. Isso nunca deu certo, né? Isso nunca deu certo porque a religião e experiência estética, né, são experiências distintas. Não dá para você querer substituir uma pela outra, né? Não tem como. Mas eu aproveitei para estudar isso. E eu fiquei esperando a minha primeira filha lá na França, né? Como eu disse, estava muito querendo ter o bebê. Não foi de um relacionamento em que eu era feliz, né? Estava na França em que o aborto é permitido. Tive, inclusive, toda uma orientação do sistema de saúde, falando sobre isso com naturalidade. E eu queria, na verdade, como meu interesse maior era ter o bebê, eu falei, não, deixa, vou ter o meu bebê. E depois eu vejo como eu faço para escrever esse mestrado e tal. E foi o que eu fiz. Eu terminei as disciplinas, voltei para o Brasil, tive minha filha no final do ano, né, a Lola, que é a minha primeira filha. Ela nasceu aqui. Ela nasceu aqui, eu quis ter justamente por causa da primeira neta da minha mãe. Como assim? Né? Minha mãe é uma super avó. Ela e a Lola se dão muito bem, né? Então, foi uma alegria para a família. Todo mundo ficou super feliz. Então, voltei para cá, tive ela. E quando ela estava um pouquinho maior, aí eu falei, caramba, e agora? Aí eu defendi aquele mestrado que eu tinha feito, fiz um trabalho, inclusive, sobre as políticas culturais brasileiras dos anos 90. E depois fui ser professora, olha que ironia do destino, né? Aí o trabalho que eu arrumei foi como? Eu tinha um mestrado em filosofia pela Unicamp. Eu queria ficar com a minha filha. Eu não queria ficar 8 horas por dia trabalhando e não ver ela. Eu queria cuidar, queria educar ela. Ela era a minha prioridade. Sei bem como é isso. Então, aí eu falei, bom, qual foi o melhor trabalho que eu encontrei? Foi um trabalho com professora temporária, né? Eles te contratam como professor substituto, mas no caso era na Universidade Estadual de Feira de Santana, para ser professora de filosofia de várias matérias. Era filosofia e ciência. Então eu dava aula assim, o pessoal da química, da engenharia, dava introdução à filosofia para todo mundo, lógica, dei muita coisa lá. Porque eu dava aula à noite, então eu tinha o dia todo para ficar com ela, era perfeito. Só que, mais uma vez, na universidade, eu já voltei falando, ai meu Deus do céu, e agora esse ambiente corrompido? Bom, vou fazer o meu melhor aqui. Eu vou tentar fazer o que os professores não fazem, eu vou dar aula de verdade. Eu vou falar de filosofia de verdade. E assim, tem aluno que até hoje ainda conversa comigo, né? Isso foi entre final de 2014 e final de 2017. Foi bastante. Foi, durante 3 anos eu fui professora na Universidade Estadual de Feira de Santana e o ambiente era aquela desgraça, né? Sindicato, greve, aquela coisa que eu já me dava arrepio na espinha. E eu tinha amigos que eram de esquerda, eu ficava na minha, porque você não pode falar, porque eles se ofendem, né? A esquerda brasileira chegou a um grau de degradação que eles se ofendem com a existência da direita. Então é muito complicado nesses ambientes universitários você poder falar respirar. quem você é. Não, eu era discreta, eu tinha a minha vida, só que na sala de aula eu dava aula de filosofia. Não tinha proselitismo, eu não fazia politicagem, eu dava aula de filosofia. E os alunos adoravam. Adoravam. Então, eu fui uma professora muito procurada, muito querida, durante esses 3 anos. Contudo, eu tive que lidar com o quê? Com aquela história, quando teve o impeachment da Dilma, da invasão dos campos. Os alunos dominaram os campos. E eu estava dando um curso sobre Hobbes, né? Sobre a justificação da ditadura, praticamente, né? E eu lembro que eu escrevi, quando os alunos ocuparam o campus, que foi no final de 2016, eu falei, caramba, eu não vou aguentar ficar aqui nesse tempo, porque eu vi a reitoria e os professores se organizarem para usar politicamente os alunos, usar a estupidez que eles estavam fazendo para ser um braço político de um partido que assaltou os cofres do Brasil. Eu falei, eu não estou vendo isso. E na filosofia, o que é a filosofia? O que é o amor ao conhecimento? É a busca pela verdade. Essas pessoas ensinando propaganda e aplaudindo imbecil de 18, 20 anos que não sabiam o que estavam fazendo, tendo gestos autoritários. Então, assim, estavam endossando. Eu lembro que aí eu comecei a brigar com meus colegas, de verdade, em e-mail, de grupo. Comecei a realmente, não deu para montei um grupo, cheguei a liderar um grupo conservador dentro da universidade.
Eram 1.000 professores, nós éramos 50. Nossa, eram 1.000 professores? É uma de 1.000 professores, de 1.000 professores, 50 conservadores, desses 50, 30 isentões. Então, assim, eram 20 que realmente falavam, é assim, né? Eu era uma dessas, né? Cheguei a fazer um abaixo-assinado exigindo a entrada da PM, porque era violento o campus. Então, assim, eu continuei sendo eu mesma. E, obviamente, chegou um dia que eu passava nos corredores, teve um dia que eu fui numa assembleia de sindicato para votar contra a greve, uma indicação de greve, e uma dirigente do sindicato, quando eu sentei na cadeira, ela levantou, fez o sinal da cruz e foi embora, como se eu fosse demônio. Porque eu era conservadora, isso era muito evidente, né? Então, era assim. Aí começaram a me tratar dessa forma. Por exemplo, quando eu falava, mesmo do lado de pessoas que se diziam meus amigos, quando eu abria a boca para falar dentro do conselho ali, das ciências humanas, ficava todo mundo em silêncio. Porque eu dizia, o que vocês estão fazendo está errado para os alunos. Ficava todo mundo em silêncio, porque eles estavam usando os alunos politicamente. Interessava ter alunos doutrinados. Eu fui uma jovem que fui para a universidade para aprender, para ir em biblioteca, para aprender grego, latim, ler clássicos. De repente eu vi aquela gente num acampamento, invadindo uma reitoria, ser assim, cabo eleitoral de 5ª categoria de um partido completamente corrompido, corrupto e destrutivo. Não, e o pior é que eles nunca devem ter lido o Manifesto Comunista. Não, nada, né? Cultura Eles política são absolutamente... zero. Eles são autoritários.